Olá, queridos, muito bom dia, que a graça e a paz esteja contigo. Aleluia. Uma ótima manhã, Deus te abençoe. Um dia abençoado. Que o Senhor te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Missionária Sheila, bom dia, Deus abençoe. Irmã Regina, bom dia família Gonçalves, Deus abençoe, em nome de Jesus. Um ótimo dia para todos nós, um dia maravilhoso, cheio da presença de Deus, cheia das vontades de Deus na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aguardar um pouquinho até o Facebook fazer as conexões. Enquanto isso, vamos compartilhar. Vamos lá, eu vou compartilhando aqui e você vai compartilhando aí, em nome de Jesus, tá? Eu quero já compartilhar uma palavra contigo e eu espero que essa palavra possa trabalhar muito no teu coração, na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que você possa crescer, se desenvolver, ter uma vida nova, plena, abençoadora para você. Aleluia. Glória a Deus. Ronaldo, bom dia, querido. Um beijo no teu coração. Que o Senhor te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é precioso demais. Aleluia. Saber que o Senhor cuida da nossa vida não tem preço. Não tem preço. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom, muito gratificante poder voltar a fazer as lives do Café com Cristo. Ainda estamos retomando, né? Ainda de uma forma mais calma. Mas é muito bom poder retomar. Da gente poder estar junto, né? Da gente poder estar aqui e a gente poder aprender junto, né? De Cristo, da gente poder beber dessa água maravilhosa que nos purifica, que nos faz cada dia mais avançar. Isso é poderoso demais, em nome de Jesus. E eu espero do fundo do coração que você esteja bem, a tua casa, a tua família. Nossas orações por vocês, amém? Mas eu queria compartilhar algo contigo, amém? Queria compartilhar um texto da parte do Senhor e a gente poder passar um tempo aqui maravilhoso. Se você está no trabalho, se você está em casa, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Poderoso Deus e eterno Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, por esse dia tão precioso que o Senhor nos dá. Colocamos toda a nossa expectativa em Ti, Senhor. Fala conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos ouvir. Para crescimento, para maturidade, para entendimento, para aperfeiçoamento da nossa vida. Nos traga alinhamento, nos traga nivelamento de vida, nos dê visão, nos dê, Senhor, a sabedoria e a competência para que possamos cada dia mais estarmos alinhados e bem ajustados contigo, Senhor. Que o Teu Espírito tenha total liberdade de ação, mover e agir sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Um bom dia para você que está chegando agora. Deus te abençoe. Uma ótima manhã, um ótimo dia para você. Vai convidando alguém, convida pelo menos aí 2, 3 pessoas para estar juntos. Amém? Manda o link nas suas redes sociais.
e vamos falar um pouquinho a respeito do reino. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O texto que eu quero compartilhar contigo é o texto que está na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 5 e no verso 17. É um texto bem conhecido do mundo cristão, é um texto muito comentado, e muitas vezes nós mesmos mandamos esse texto para alguém, né, como forma de inspiração, ok? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, aonde nos diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ponto. As coisas antigas já passaram, ponto e vírgula. Significa, então, eis que surgiram coisas novas. Aleluia. Eu fico intrigado com esse texto. Eu fico intrigado quando eu faço a ponte entre estarmos em Cristo Jesus, andarmos na luz, sermos filhos da luz e a gente ver, sentir, perceber essa nova criação surgindo na nossa vida. Porque contra fatos não há argumentos. A partir do momento em que alguém, vamos usar essa expressão, a partir do momento em que alguém entrega a sua vida a Cristo, ela pertence à luz. E quem entrega a vida a Cristo anda na luz. Quem não entrega a vida a Cristo permanece nas trevas. 1 João, capítulo 5, no verso 5 ao 7, se não me engano, ok? Agora, 1 Tessalonicenses também fala sobre isso, né? Que nós somos filhos da luz. E todo filho da luz deve manifestar essa nova criatura, essa nova criação. E é interessante a gente fazer um paralelo, é interessante a gente analisar, e eu quero que você preste muita atenção nisso, o verso 16. Porque o verso 16, ele abre a nossa mente para essa nova natureza, para essas coisas antigas que já passaram, ok? Diz assim: bom, de modo que de agora em diante, a ninguém mais, olha que coisa linda isso, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, a ninguém mais nós julgamos pela maneira que vemos, a ninguém mais nós levantamos um pré-julgamento por aquilo que nós entendemos. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos mais. Uau! Como era a nossa visão e o nosso julgamento a respeito de Cristo antes de entregarmos a nossa vida a Cristo? Eu vou usar a minha vida, não vou falar de você, não vou falar de ninguém, vou usar a minha vida. Bom, o meu ponto de vista humano a respeito de Cristo, lá atrás, antes de eu entregar a minha vida a Cristo, antes dele ser desvendado na minha natureza pecaminosa, era de um homem bom, era de alguém, né, que havia morrido na cruz, era de alguém que não entendia eu, de alguém louco que se sacrificou. Este era o meu ponto de vista, e eu ainda vou dizer mais alguns pormenores, né? O ponto de vista é que, ok, aquele lá era um coitado, alguém que morreu numa cruz e que, sabe, o que poderia fazer por mim? O que poderia fazer pela minha vida? Só que a partir do momento em que a gente começa a dar ouvidos à palavra de Deus,
a partir do momento em que a semente é plantada dentro do nosso ser, ok? Nós vamos desvendando Cristo. Ou seja, olha aqui, vou dar um exemplo mais claro, por favor. A gente não percebe o que está por baixo. A gente tem apenas uma vaga ideia, mas a gente não sabe. E o nosso ponto de vista, ele é um ponto de vista muitas vezes errôneo, errado, imperceptível. A partir do momento em que a semente é lançada, a partir do momento em que somos ministrados pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, pela palavra da vida, pela palavra da esperança, tudo começa a se desvendar. E então nós vamos começando a perceber aquilo que não percebíamos, até ter uma visão clara, real, perfeita daquilo que nós não tínhamos. Assim foi na minha vida. E a partir do momento em que Cristo começou a se desvendar e eu comecei a perceber quem era Cristo, o meu ponto de vista, a minha análise a respeito do reino de Deus, do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto, mudou. E hoje eu percebo Ele de uma forma a qual não percebia. Só que aqui agora, o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, olha, de modo que de agora em diante, você pare de considerar os outros a partir do ponto de vista seu, da sua eloquência, da sua sapiência, da sua sabedoria humana. Mas comece a perceber as pessoas a partir da nova natureza, da nova criação. Como você vê as pessoas, como você observa tudo que está à sua volta. Qual é o ponto de partida que você tem a respeito dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, a respeito da sua parentela, a respeito do mundo? Será que realmente nós estamos vivendo essa nova natureza? Será que realmente nós estamos se manifestando ao mundo como filhos da luz? Ou ainda permanecemos de uma forma enganosa, dizendo, olha, nós somos filhos da luz, mas as nossas ações ainda são como os filhos das trevas? Será que realmente as coisas antigas já passaram em nós? E sabe quem traz esse julgamento? Não sou eu. Ninguém tem esse poder de nos julgar. Mas somente quem nos julga é a própria palavra. É o próprio Espírito de Deus. Porque, olha que coisa interessante, deixa eu pegar aqui um texto e eu quero ler esse texto para você. Bom dia para você que está chegando, Deus te abençoe. Eu quero ler esse texto para você, da primeira carta de João, capítulo 5, do verso 5. É isso, Jesus? Não, capítulo 1, perdão. João, capítulo 1 João, capítulo 1, verso 5. Isso. Aleluia. Que diz assim, preste atenção comigo. Aleluia. Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 João, capítulo 1, verso 5. Esta é a mensagem que ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há trevas algumas. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O verso 7 diz, se andamos na luz.
Andar na luz é andar na esfera onde Deus está. Não fala de comportamento, de como eu vivo, ok? Mas está falando de aonde eu vivo. Você me entende? Aonde eu vivo? Eu vivo na luz. A luz permeia a minha vida, porque o meu comportamento é de alguém que já nasceu, é de alguém que já é uma nova criatura. Então eu não preciso mais me preocupar como eu me porto, porque tudo que eu estou fazendo manifesta a quem eu pertenço, e eu pertenço a Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, e eu vou pegar esse texto aqui agora, o apóstolo Paulo, ele fala algo interessante, está lá, eu vou pegar aqui, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como também eu de Cristo sou. Sede meus imitadores, olha, porque eu ando na luz, eu estou lá nesse comportamento. Isso é maravilhoso. Porque eu estava meditando nisso e tentando trazer isso para você nessa manhã. Porque a gente diz que é uma nova criatura, mas a gente ainda continua, sabe, com os mesmos aspectos e com as mesmas linguagens do passado. A gente está em Cristo Jesus, a gente afirma que está em Cristo Jesus, mas a gente continua, sabe, não demonstrando ser alguém incomum. Eu vou explicar. Se verdadeiramente nós nascemos de novo, se verdadeiramente nós estamos vivendo essa nova natureza de vida, se verdadeiramente nós estamos transmitindo essa nova linhagem da nossa vida, por que a gente continua normal? Por que a gente continua com o mesmo padrão mundano de julgamento, de pensamentos contrários? As nossas ações não são incomuns, deveriam ser incomuns ao mundo. A palavra incomum, ela fala de aquilo que é anormal, aquilo que é extraordinário. Eu te pergunto, essa nova natureza que você diz que está em Cristo Jesus tem sido extraordinária? Tem sido anormal? Ou só é extraordinária dentro da igreja? Lá da congregação, quando você está dentro do culto, então você é alguém extraordinário. Então você glorifica, você exalta, então você fala em línguas estranhas, você chora. Mas saiu dali, no cotidiano da sua vida, nos momentos difíceis, nas adversidades, nas tempestades, nos dias ruins, então você continua sendo alguém comum. Então você continua sendo alguém normal. Então eu quero dizer a você que você ainda permanece não sendo uma nova criatura. Então as coisas antigas não passaram. Então as coisas novas não surgiram. Porque eu continuo com a mesma mentalidade obsoleta, obstruída. Eu continuo com os meus pensamentos de que não posso, não consigo, de que a vida é difícil, de que Jesus não consegue mudar a vida de alguém. Eu estou aqui hoje morando num bairro e eu amo os meus vizinhos. São vizinhos maravilhosos. E eu tenho uma mentalidade a qual Paulo testifica isso comigo. Eu procurava um texto bíblico que me desse um amparo sobre isso. Eu dizia ao Senhor Jesus, se eu estou errado nessa maneira de pensar, se esse é um pensamento impulsionado pela minha natureza,
Então arranca isso de mim. Agora, se esse é um pensamento que foi introduzido pelo Espírito, se esse é um pensamento que foi introduzido por ti na minha vida, então me mostra, Senhor. E ele me mostrou. Porque vendo a natureza das pessoas, eu preciso ter uma certeza. Qual certeza? De que Jesus ama todos. De que Jesus está disposto a mudar a vida de todos. De que Jesus está, querendo a mudança de todos. Então, morando aqui na minha comunidade, às vezes acontecem algumas coisas interessantes. Algumas pessoas estão vivendo nas trevas. E essas trevas estão levando elas cada vez mais para longe da luz. E eu percebo que algumas pessoas que são cristãs, algumas pessoas aqui na minha comunidade, alguns pastores aqui na minha comunidade, olham para aquelas pessoas e dizem: olha, essas pessoas, elas têm que morrer. Essas pessoas, têm que ir ao inferno mesmo. Mas aonde fica então o sacrifício de Cristo? Aonde fica a esperança? Será que nós somos realmente melhores do que eles? Será que porque nós talvez não agimos no passado como essas pessoas agem, nós somos melhores do que eles? Será que Jesus fechou monopólio com uma classe de pessoas e a outras então o Senhor exclui? Mas a Bíblia diz que existe ovelhas e bodes. Eu entendo os bodes diferente. Eu vejo filhos da luz e filhos das trevas. Eu vejo pessoas perdidas. Eu vejo pessoas desajustadas que precisam de um ajuste. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala a primeira carta aos Tessalonicenses. Porque ele diz assim, deixa eu pegar aqui, Aleluia. 1 Tessalonicenses 5, e o verso 5, o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, para os filhos de Deus. Mas nem todo filho de Deus está em perfeita harmonia. Mas ele declara algo interessante, diz aqui, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Independente de como aquelas pessoas, de como esse grupo de pessoas aqui da minha comunidade está, a qual eu não conheço eles no íntimo, mas alguns disseram para mim, são desviados, mas ainda são filhos da luz. E ainda há uma esperança para eles. Porque o apóstolo Paulo, ele diz aqui, independente do grupo de pessoas que vivem em Tessalônica, independente do grupo de pessoas que está em Tessalônica, todos são filhos da luz. E alguém poderia dizer ao apóstolo Paulo, não, mas Joãozinho que mora em Tessalônica, ele não congrega direito, ele não anda direito. Mas o apóstolo Paulo tem uma convicção. Qual é a convicção dele? De que o sangue de Jesus é capaz de purificar de todo pecado. É capaz de nos limpar, que o sangue de Cristo derramado, ele foi derramado apenas uma vez, e ele abraça essas pessoas, ok? Assim como nos abraça também. E é interessante notar, porque diz lá em 1 João, capítulo 1, verso 5 em diante, diz, olha, ele nos purifica. Engraçado que não falou que nos purificou, e nem nos purificará. Ele diz, te purifica, agora, presente. Agora cabe uma questão aqui. E a questão aí volta lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Que julgamento eu faço? Será que eu julgo as pessoas por aquilo que elas estão fazendo? E eu digo a elas, não é verdade, Senhor, olha, isso aqui não tem o que fazer, esse tipo de pessoa precisa realmente, olha, Satanás aprisionou. Sabe o que eu acho que falta? Eu creio que falta.
Nós estamos falando a respeito de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Nós estamos aqui falando sobre essa nova natureza de vida. Se realmente nós somos transformados por Cristo. Porque a transformação desta vida nova, desta nova natureza, nos leva a ver, a agir como Cristo agia, como Cristo amava. Nós caminhamos de forma incomum, nós amamos de forma incomum, nós temos paciência de forma incomum, anormal, extraordinária. Como eu estava falando, o problema é que muitas vezes nós não temos a paciência, não temos a percepção, a visão de como Cristo está vendo aquelas pessoas, que nós ainda continuamos analisando e considerando pelo ponto de vista humano, pelo ponto de vista natural. Ou seja, eu vejo uma situação de alguém que está perdido e eu vou juntamente com a massa. A massa diz, olha, essa pessoa não tem condição, essa pessoa, sabe, está perdida, essa pessoa, olha, isso aí está destinado ao fim. Mas aos olhos de Cristo não é assim. Aos olhos de Jesus, a vida é diferente. Aos olhos de Jesus, a vida não é dessa forma. O quão nós estamos preparados para amar essas pessoas e suportá-las. A Bíblia diz, suportai os mais fracos na fé. E aí o problema é que a gente mensura essa fraqueza de fé. Às vezes a fraqueza da fé de alguém está menos 1%. Às vezes a fraqueza da fé de alguém leva ela ao final do fundo do poço. E a gente continua olhando para aquela pessoa, sabe, dizendo, não, essa pessoa não tem mais jeito. Quem disse isso? Só quem pode dizer isso, só quem pode afirmar isso, só quem pode dizer quem está, sabe, realmente no inferno, vamos assim dizer, não somos nós. O nosso papel é demonstrar a nova natureza. O nosso papel é demonstrar que as coisas antigas já passaram, ou seja, a minha vida, a minha velha natureza, a minha velha percepção de Cristo, antes de eu conhecê-lo, antes de ele se desvendar para mim, era uma, hoje é outra. E agora o apóstolo Paulo está me ensinando que da mesma forma como eu fiz com Cristo, eu estou fazendo com as pessoas. Antes eu tinha uma maneira de pensar, antes eu tinha uma maneira de analisar as coisas, sabe? Mas hoje eu tenho que ter uma nova maneira de ver. O apóstolo Paulo diz, olha, sede meus imitadores. O que ele está falando? Olha, antes eu perseguia a igreja, antes eu tinha vontade de matar as pessoas, antes eu tinha vontade de destruir a vida, mas agora eu também estou como Cristo. Sabe, o apóstolo Paulo diz, olha, sede meus imitadores, porque hoje o meu padrão é Cristo. Mas antes, o padrão de Paulo era Gamaliel. Hoje o padrão de Paulo é Cristo. O problema é que nós queremos a nova vida, nós dizemos que estamos em Jesus, mas a gente ainda permanece no padrão humano. O padrão da gente não é Cristo. A gente diz que é imitador de Cristo, mas não é. Quando nós não vemos as pessoas como Cristo vê, quando nós não amamos as pessoas como Cristo ama, e quando nós não temos a paciência que Cristo tem. Sabe? Poxa, quando que a gente vai sair desse contexto? Quando a gente vai sair dessa caixa, dessa bolha
que a gente vai para um culto e ai, que maravilha, que culto maravilhoso, ai, como Deus falou comigo, como Deus me abençoou, como Deus se preocupa comigo, e daí você anda o resto dos dias e continua vendo as pessoas da forma errada, continua amando as pessoas da forma errada. Eu vou ler de novo, tá? Segunda carta aos Coríntios, aonde é o texto base que eu estou falando aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 16 e 17. A gente manda o 17 para todo mundo e se orgulha disso. Olha, portanto, se alguém está em Cristo, ou eu estou em Cristo, então eu sou uma nova criatura. Ai, aleluia, Jesus, como eu sou uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, é verdade, eu não bebo mais, eu não fumo mais. Eis que surgiram novas coisas. Quais são as novas? Quais são as novas? Apresente os seus frutos da novidade. O fruto da novidade agora é perdão. Alguém disse ontem para mim, não, eu não preciso perdoar, Deus perdoa, eu não. Isso não é uma coisa nova na minha vida. Sabe o que é uma coisa nova na minha vida? É que aquilo que eu não conseguia perceber lá atrás, agora eu percebo. Que aquilo que eu não conseguia manifestar, agora eu consigo manifestar. Que quando eu vejo uma situação de prenúncia de morte, meu coração chora. E talvez eu não tenha, no momento, a liberdade de ir lá falar com alguém, mas eu tenho a liberdade de orar, de interceder, de chorar por aquela vida, de dizer ao Senhor Jesus, dá mais uma oportunidade, Senhor, não permita, sabe, que o diabo, que o inimigo, que as hostes malignas, que as potestades que atuam nas regiões celestiais venham, sabe, dominar essas vidas. Mas só que isso para nós não importa. Porque tudo que importa é que eu sou uma nova criatura. Mas eu ainda continuo, sabe, preso ao verso 16. Porque eu ainda continuo considerando as pessoas a partir do meu ponto de vista, da velha natureza, do velho homem. Eu ainda continuo julgando e pré-julgando as pessoas pelas ações que elas têm. É muito mais fácil, é muito mais cômodo nos afastarmos desse tipo de pessoa do que empregar tempo. Empregar, não estou falando de pregar, empregar, gastar tempo amando essas pessoas, suportando essas pessoas, convivendo com elas, sabe? Eu não quero ser como um outro pastor. Eu não estou aqui para julgar ninguém, por favor. Não estou aqui fazendo pré-julgamento de pastor, de igreja, não, por favor. Mas eu não quero ser assim. Eu não quero ser alguém que olha e concorda com aquilo que o mundo diz. Eu quero ser alguém que verdadeiramente exala a nova criação. Eu quero ser alguém que verdadeiramente demonstra que surgiram coisas novas na minha vida. Pelo simples fato de Cristo estar brotando em mim. E agora eu te pergunto, essa nova natureza está em você? Não responda, não escreva nada, por favor. É uma pergunta retórica para você pensar. Será que verdadeiramente você é uma nova criação? E será que verdadeiramente os seus conceitos de pensamentos mudaram? Ou você continua vendo as pessoas como você via lá atrás? Ou você continua ainda nas rodas de amizade, ainda falando mal da vida dos outros?
Ah, mas fulano fez aquilo. Ah, mas ciclano fez aquilo ali. Ah, mas Beltrano, olha a vida daquela pessoa. Olha, aquele largou da fulana e pegou a ciclano e agora já está... Qual foi o julgamento de Cristo para a mulher no poço? João 4. Porque Cristo não sentou com os discípulos e disse: vocês viram aquela mulher? Olha, aquela mulher, ela teve 4 maridos, 5 maridos, 8 maridos. Mas agora ela é... Cara, um dia eu conversei com alguém sobre isso. E a pessoa disse assim para mim: poxa vida, apóstolo, mas para João escrever sobre isso, eles conversaram sobre isso. Cara, é diferente. É diferente de você fazer um pré-julgamento da vida de alguém. É diferente de você fazer acusações. O que está escrito em João é para ensinamento. É para conduta de vida. É para a gente aprender que vai ter pessoas, sim, que erram, que falham, que estão amarguradas, que estão enraivecidas, sabe? Porque o pecado, quando ele entrou no mundo, ele gerou isso. O pecado contaminou os sonhos, o pecado destruiu as coisas gentis, amáveis. E a gente agora tem a possibilidade de restauração, de remir essas coisas. Cada nova pessoa em que você investe, cada nova pessoa que você demanda tempo, paciência, é alguém transformado na sociedade. E cada nova pessoa transformada na sociedade vai transformando a sociedade a um pouco. É uma peça de um quebra-cabeça que vai se encaixando e vai dizendo à humanidade: é possível mudar uma vida. Porque aquele que é transformado, aquele que se tornou uma nova criação, aquele que as coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas coisas, ele libera vida. Ele não rouba mais, ele não engana mais, ele não prostitui mais, ele não vive mais irado, ele não vive mais colérico, sanguíneo. Ele é como Paulo. Lembra da vida do apóstolo Paulo? Olha, eu peguei cartas, eu peguei autorizações, e agora eu vou perseguir, agora eu vou matar, agora eu vou arrancar, eu vou jogar em prisões. Mas agora ele diz em 1 Coríntios 11, olha, sede meus imitadores, imitadores dessa nova natureza, não da velha. A velha sentava aos pés de Gamaliel, a nova senta aos pés de Cristo. A velha tinha uma linha de conduta errada, a nova tem uma linha de conduta que vem de Cristo. Uau! Quem é o cabeça? Cristo. Sabe quantas vezes o apóstolo Paulo disse: sejai os meus imitadores? Várias. Filipenses 3,17 diz: olha, sede meus imitadores, irmãos, e tenha cuidado, segundo o exemplo que tem de nós. Efésios 5,1 diz: olha, sede meus imitadores, sede pois imitadores de Deus. Você quer imitar alguém? Imite a Deus, a Cristo. Para de imitar às vezes nós temos uma identidade de um ministério. Só que ministérios são falhos. Ok? Ministérios são falhos. Às vezes nós queremos ser imitadores de pastores, e pastores são falhos. Mas o apóstolo diz: olha, sede pois imitadores de Deus, que não falha, que não erra. Sabe quando ele diz ser imitadores de Deus? Porque Deus entregou o seu melhor por todos. Não é só por mim e por você. É por aquele homem mau, vil, pelo assassino, pela prostituta. E o
quanto nós estamos esperançosos de amar esse tipo de pessoa. O quão nós estamos demonstrando que as coisas velhas já passaram. A gente diz, não, hoje a minha vida é nova, como eu amo, meu Deus, como eu estou em Cristo Jesus, como eu era, sabe, a gente enaltece algumas coisas, sabe, olha lá atrás, eu era traficante lá atrás, eu andava, eu cheirava, eu fumava, mas continua ainda, sabe, julgando, considerando as pessoas pelo ponto de vista antigo. Ou seja, a minha vida não está equilibrada. Eu enalteço algumas áreas da minha vida que eu deixei de fazer, mas eu ainda continuo com o ponto de vista humano errado, errôneo. Realmente você ama a sua comunidade? Realmente você ama as pessoas à sua volta, seus vizinhos? Você consegue amar as pessoas que ainda falam mal de você? Você consegue amar as pessoas que odeiam você? Você consegue amar as pessoas que ainda têm julgamentos errados sobre você? Ou você diz, não, olha, eu perdoo, mas eu não ando junto. Mas então quem vai alcançá-las? Quem vai alcançá-las? Quem vai alcançar essas pessoas, irmãos? Quem? Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com essa natureza. Não vos conformeis com esse nível de vida. É fácil? Não, não é. Jesus nunca disse que o caminho seria fácil. Jesus nunca disse que amar as pessoas era fácil. Foi fácil para Deus amar o mundo? Não, não é. Amar uma criação que se rebela, amar uma criação que decidiu que o melhor para a sua vida era Ele mesmo decidir por Ele. Leia lá Gênesis. Agora a serpente está iludindo Eva e dizendo, você será como Deus, você decide sobre as coisas. Você decide o que é melhor para você. Você decide sobre os seus pensamentos. Você decide sobre o que você ama, sobre o que você gosta. Você decide. E a gente continua com esse pensamento. Vamos ler de novo. 2 Coríntios 5,16. De modo que de agora em diante. De quando? Agora. Agora quando? Que eu me torno filho da luz. Agora que eu estou em Cristo. A ninguém mais consideramos do ponto de vista natural, ao ponto de vista humano, ao ponto de vista desse século. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa maneira, ainda que no passado nós éramos assim, ainda que no passado nós tínhamos essa natureza, agora já não temos mais, então aplicamos isso também à vida. E então, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, não fazem mais parte. Então, se não faz mais parte, por que eu insisto nisso? Por que eu trago isso de volta para a minha vida? E então, eis que surgiram coisas novas, mas a minha vida continua tudo igual. Eu acho tão insano isso. Me perdoe, amigos, irmãos, queridos, me perdoe. Eu acho insano. A gente está num culto, está lá louvando, glorificando a Deus, e de repente entra alguém, né, um bêbado, alguém, e a gente, oh, Deus ama você, mas daí a gente não ama a nossa comunidade. A gente não gasta um tempo de oração. A gente não gasta um tempo de vez em quando de dar um bom dia.
para aquelas pessoas que nos odeiam. Sabe, em primeira instância, talvez eles vão pensar, essa pessoa é... Mas aí a semente vai sendo plantada, e Deus vai mostrando para aquelas pessoas que a gente não é como o mundo, que a gente não é como os demais, que a gente é diferente, e por isso nós temos um viver diferente, porque nós seguimos a Cristo. Porque a gente deveria dizer, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Mas a gente continua dizendo, Senhor, perdoa, porque eu não consigo perdoar. Senhor, mata esse povo, manda um raio, Senhor, destrói com tudo. A quem a gente está seguindo? Verdadeiramente a quem a gente imita? O que está sendo produzido em nosso coração, irmãos? Da nossa vida não pode jorrar duas fontes. Ou você jorra água doce, ou você vai jorrar água amarga. Não adianta, não tem água salobra na sua vida. Não adianta, não se engane. Aí hoje eu falo bem, eu glorifico, mas amanhã eu solto a língua e falo mal dos outros. Não, parou com essa conversa aí. Parou com essa conversa. Não, mas eu quero que Deus abençoe essas pessoas, mas daqui a pouco eu estou amaldiçoando. A Bíblia diz, preste atenção, que a boca fala do que está cheio o nosso coração. E é uma pena dizer que em muitos corações cristãos, o que está lá dentro não é Cristo. É tudo menos Cristo. Menos o amor, menos a paciência, menos as virtudes, menos a nova criação. Essa é a verdade. Se você se olhar para a Bíblia, se você se olhar diante de Cristo, de verdade, se você tiver coragem de se olhar diante de Cristo e olhar para dentro de você, você vai perceber se você realmente anda na luz ou você anda nas trevas. Se verdadeiramente você está no nível que Deus está. Primeira carta de João, capítulo 1, versos 5 e 7. Ande na luz como na luz ele está, ao nível, vá lá onde Deus está. Não está falando de conduta, de como eu vivo, está falando aonde eu vivo. Eu vivo na luz. Eu vivo na esfera de Deus, eu vivo no ambiente de Deus, então eu vou produzir o que Deus produz. Quando você anda no ambiente de Deus, eu vou dar um exemplo aqui, quando você vai para os Estados Unidos, você está no ambiente americano, norte-americano, você precisa se enquadrar lá. Aquilo tudo vai empurrar você para você aprender o inglês, as normas, as diretrizes daquele país. E com o passar do tempo, você começa a falar o inglês cada vez mais, e pode chegar a um ponto de você nunca mais voltar a falar o português. De tão enraizado que você está. Assim deveria ser na cultura de Deus. Nós andamos aonde Ele anda e vivemos aonde Ele está, e então estamos absorvendo toda a sua natureza, ao ponto de não nos lembrarmos mais da nossa natureza humana, pecaminosa, errada, e aí vamos nos tornando como Ele, e aí vamos fazendo as obras que Ele fez, maiores do que Ele fez. Vanderlei, meu irmão, estou orando por você. Deus vai te dar vitória, Vanderlei, viu? Fique firme. Não pare de orar. Estou orando por você, Vanderlei, meu amigo, meu vizinho querido. Deus tem grandes coisas preparadas para você, irmão. Viu? Não deixe o diabo te enganar, te iludir. Não. Você é precioso. Você está no lugar que Deus quis que você estivesse. E se esse momento é um momento de pequeno sofrimento, fique tranquilo. Descansa no Senhor, porque aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus.
desde que nós permanecemos firmes, com atitudes de cristão, em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei o que eu estou falando. Deus vai dar vitória para a gente aqui nesse bairro. Eu creio nisso. Não por causa de mim. Não. Mas porque todos vão começar a perceber o Cristo que paira sobre esse lugar. O Cristo que paira sobre este lugar. Algumas pessoas deram o nome de um bairro que é vizinho a esse aqui, de São Jorge, né? Não, eu digo que o bairro Conceição e São Jorge são bairros de Cristo, em nome de Jesus. Aonde nesse bairro, nos anos lá atrás, quando eu era garoto, a feitiçaria, a bruxaria, a macumbaria, era o que reinava neste lugar. O tempo disso está quebrado. O tempo de Cristo começou, só que muitos não percebem. Muitos não percebem o agir de Deus, muitos não percebem Cristo na tempestade. Muitos não percebem Deus trabalhando nas esferas, nos corações, por trás dos bastidores. Só que quando nós percebemos isso, nós nos tranquilizamos. A tempestade é grande? Pode ser. O vendaval é grande? Pode ser. Mas eu percebo Cristo nele, então eu descanso. Eu descanso. Oh, eu descanso. Ramanadassuri canterebagai. Sabe o que eu estou dizendo? É que este lugar pertence ao Senhor. É que toda ação diabólica e maligna já foi quebrada. E sabe o que é isso? É só um prelúdio do inimigo tentando bater os pés, porque ele sabe que a derrota é certa. Porque Cristo já triunfou sobre eles, já os expôs publicamente. E nós perseveramos. Existem momentos que a gente aparece, existem momentos que não tem que aparecer. Existem momentos em que você tem que ir por fronte de batalha. Sim, tem momentos que tem que ir, mas tem outros que você se resguarda. Você só se posiciona. Deus pegou Gideão e disse: Gideão, você vai batalhar, você vai guerrear, levanta homens, e levantou um número lá, e Deus falou: não, está errado. E aí eu te pergunto, Gideão se mostrou? Não. Deus fez a obra antes de Gideão. Existem momentos que você tem que guerrear, mas existem momentos que você só tem que orar e crer. Não adianta orar se você, sabe, não adianta orar sem fé. Você precisa orar e crer naquilo que você está orando. Mas eu não vejo, meu Deus, eu oro há 10 anos e eu não vejo. Você não tem que ver, você tem que crer. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Quando você começar a caminhar na esfera da fé, tudo muda. Tudo se transforma. O problema é que a gente ora, mas não crê naquilo que ora. A gente diz: Senhor, me cura de um câncer, me cura da enfermidade, mas eu não creio que Deus pode fazer. Ainda há dúvidas, ainda há incertezas. Por que ainda há dúvidas e incertezas? Porque as coisas novas não surgiram, as coisas novas não apareceram. Eu ainda estou com a velha natureza ainda se agarrando a mim. Lembra quando você veio para Cristo e você duvidava quando alguém disse: olha, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus te ama. Ah, não sei. Mas agora você está em Cristo e você ora e você continua com as dúvidas. Eu não paro para escutar pessoas que não escutam a Deus. Eu não paro para ficar perdendo tempo. Quando eu falo perder tempo, amados, é ficar, sabe, redemoinhando, mastigando isso.
Alguém pode dizer para mim, olha, não adianta o senhor orar pelo vizinho, não adianta o senhor orar por A, por B, por C, porque aquele ali a gente já está orando há 10 anos, olha, já passou aqui 15. Eu vi a mesma situação quando cheguei em Rio do Campo. A mesma situação de uma feiticeira na frente da minha casa. Sabe, às vezes eu saía para fora e com os meus olhos eu não via a diferença, porque era carro e carro e carro e carro e carro e carro de pessoas que iam lá para se consultar. Até que um dia um vizinho chegou para mim e disse, olha, desde que o senhor veio para cá, a coisa mudou. Mas não sou eu. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Cristo. Tem a ver com aquilo que você crê. Tem a ver com a convicção, com a certeza. Fé é convicção e certeza. Fé é convicção e certeza. Fé é convicção e certeza. Eu tenho convicção e fé de que Deus é na minha vida, de que Deus está trabalhando na minha cidade, de que Deus está fazendo coisas grandes e poderosas. Presta atenção. Minha porta está aberta. E os meus vizinhos escutam o que eu ministro. E alguns deles já falaram para mim, quando o senhor está ministrando, a gente para escutar. Uau! Às vezes a velha natureza vem para mim e diz, para de fazer live, para com tudo, para com a igreja, para, sabe, não há resultado. Mas daí o Espírito de Deus vem e diz, você anda por vista, você anda por fé. Você ainda é um servo diferente ou você não é? Porque era assim que Deus me chamava. E não é porque Deus não me chama mais assim, que eu não deva me sentir assim. Servo diferente. Que não anda como os outros. Que não tem um ponto de vista como os outros. Se Deus te colocou em um local, mas não foi Deus, foi uma situação, porque eu vim parar aqui, porque lá em outro lugar não deu certo, então eu estou aqui. Foi Deus. E se Deus te colocou aí, há um propósito. Há um propósito. Eu estou aqui fazendo a live, vocês estão aí, há um propósito. E o propósito não é mostrar o quão eloquente eu sou, olha como... Não, o propósito é vida, mudar o pensamento, ativar a fé, alinhar você. Que quando acabar essa live aqui, você esteja tão impactado, você esteja tão cheio de certezas e de fé, que você vai começar a orar diferente aí no seu trabalho, aí na sua escola, aí na sua comunidade. Você vai sorrir mais, você é incomum. Você sorri quando todo mundo está triste. Você tem certeza de novidade de vida quando todo mundo está pessimista, incomum. Você está ali com a sua fé bem pautada, enquanto todo mundo está dizendo a economia vai piorar, e você está dizendo não vai, aleluia. Porque você é incomum, você é anormal. Você é extraordinário, porque você ousou andar com Cristo. Era comum caminhar sobre as águas? Não. Era comum alguém parar o vento, parar a tempestade? Não. Era comum alguém abrir os olhos dos cegos? Não. Era comum alguém ressuscitar? Não. Incomum, anormal, extraordinário. Você pegou? Você pegou isso no teu espírito? Isso está mexendo com você? Isso está batendo de frente com você? Porque isso bate de frente comigo. Eu estou aqui ministrando para você, mas eu estou me vendo. Essa palavra está falando primeiro para mim. Essa noite eu fiquei aqui com Deus, falei, Senhor, o que eu tenho que aprender? O que tu quer me mostrar? Enquanto acontecia uma situação aqui no bairro,
Eu estava aqui, Senhor, tem misericórdia. Não adiantava eu descer lá. Não era momento de descer. Não era momento de confronto. Era momento de orar, de interceder. Quantas vezes você leu na Bíblia? Primeiro você se prepara, ora, intercede, e amanhã você vai para a batalha. Deus vai me dar um momento para falar, Deus vai me dar um momento para estar ali. Sabe? Eu sei que nem todos vão querer. Nem todos querem Jesus. Mas enquanto Deus estiver me impulsionando, enquanto Deus estiver me direcionando, eu tenho que amar. Eu tenho que suportar. Suportar. É fácil você viver com pessoas que só sorriem para você. É fácil você viver em ambientes que ninguém te confronta, que ninguém te ameaça, que ninguém te julga. É muito fácil. É um evangelho doce, né? Só que o evangelho é confronto. O evangelho é perda. O evangelho é além das quatro paredes. É além do culto. É além do culto. Aleluia. De nenhuma forma eu vim aqui para insultar você. De nenhuma maneira eu vim aqui para te ofender. Mas eu vim expor, explanar a respeito do reino, a respeito dessa nova natureza, dessas coisas novas que surgiram em nossas vidas e que nós devemos apresentar ao mundo, mostrar ao mundo essa nova natureza, essa nova vivência em Cristo Jesus. Existem momentos que eu falo com pessoas que Jesus não me deixa falar, que Jesus diz assim para mim: só ouve, não fala. Naquele momento a pessoa não quer uma palavra, a pessoa quer botar para fora. Naquele momento a pessoa quer jorrar para fora tudo que está ali dentro, preso, né? Como um vulcão em erupção. E aí você tem que ser como o mar, porque quando a lava do vulcão encontra o mar, ela esfria, ela solidifica. É maravilhoso isso. Vamos orar? Vamos orar? E se tudo que nós falamos nessa manhã faz sentido para você, se tudo que nós falamos nessa manhã ativou algo dentro de você, então compartilhe o vídeo com outras pessoas, com outros líderes, com pessoas da sua convivência, e ajuda eles a ser imitadores de Deus, não de uma religião, não de um ministério, não de um líder, mas de um Senhor, Cristo Jesus. Aleluia. Paizinho amado, soberano e eterno Deus, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa manhã nós Te glorificamos, Te exaltamos, Senhor. Somos gratos a Ti por todas as coisas. Somos gratos pela vida, pelos vizinhos, por toda a situação que acontece, a boa, a má, porque em ambas crescemos, amadurecemos e vamos tendo experiências naturais e sobrenaturais. Espírito Divino, Espírito Santo, vem sobre a nossa vida. Arranca as arestas, arranca tudo aquilo que não pertence a Deus. Os espinhos, tudo aquilo que está minando a nossa fé, tudo aquilo que está impedindo os nossos olhos de perceber Cristo. Como diz na palavra da parábola do semeador,
não entendendo a palavra que vem o maligno e rouba. Que nós possamos entender e compreender esta semente nessa manhã, para não sermos roubados, para crescermos, para podermos avançar, expandir. Nós oramos, eu quero orar aqui, Senhor, pelos meus vizinhos, pela minha comunidade. Acampa o teu exército angelical, Senhor. Vem com espadas flamejantes e vem cortando, quebrando toda a ligadura do inferno. Toda a ligadura, Senhor, dos anjos caídos. Destrona toda obra de Satanás. Todo espírito que causa vergonha, todo espírito que vem para causar a perda, o dano, o dolo, seja quebrado agora em nome de Jesus. Eu quero declarar como teu profeta, como teu ministro, eu quero profetizar sobre o vale de ossos secos. Eu quero profetizar vida, quero profetizar restauração, salvação, remissão nesses lugares, Senhor. Que aonde abunda o pecado, a perdição, o engano, as trevas, superabundará a tua graça, a vida, a salvação. Eu oro pelos ministros que moram perto de mim. Dê forças a eles, dê visão, dê competência, para que levem os seus cultos para fora das quatro paredes, para que percebam como tu percebe, para que amem como tu ama, para que imitem ao Deus soberano. Se porventura tem alguém agora aqui, Senhor, que está sofrendo, padecendo de alguma enfermidade, de algum problema na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba da vida nova, que a tua vida comece a se alinhar, a se ajustar, em nome de Jesus. Todas as dores do teu corpo natural sejam arrancadas de você, assim como as dores emocionais, as dores que vêm no psicossomático, em nome de Jesus. Seja livre, seja transformada a tua vida, seja transformado o teu coração, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a tua casa, o teu lar, a tua comunidade, o teu bairro, a tua cidade, e que você seja um porta-voz, uma porta-voz de Deus. Que o Senhor te dê sabedoria, estratégia, que o Senhor te dê as armas de ataque e de defesa, os posicionamentos corretos, as ações que vão levar as pessoas a serem curadas, transformadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu celeiro seja abençoado, o melhor da semente, o melhor do mel, o melhor dessa terra, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Espírito Santo esteja contigo, que o Espírito Santo paire sobre você, faça residência em você, e que você viva por esse Espírito, e que você ande por esse Espírito, por essa novidade de vida, e que toda a tua percepção da vida, sua e dos outros, seja na percepção de Cristo, desse novo viver, dessa nova criação. E então você vai começar a perceber as coisas novas que estão surgindo sobre você. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente. Um beijo no teu coração. A gente vai andando, vivendo, amém? E a gente vai aprendendo com Cristo. Estamos preparando os próximos cultos familiares.
Quero agradecer aqui aos nossos colaboradores, aqueles que nos anos, até hoje têm nos ajudado, têm colaborado, têm mandado as suas ofertas, seus dízimos. Obrigado, de coração. Porque é assim que a gente consegue avançar, ajudar outras pessoas e colocar em prática tudo aquilo que Deus tem ministrado sobre a nossa vida. Amém? Gratidão pelas suas orações, pelo seu carinho, e a gente segue firme aqui, em Cristo Jesus. Um ótimo dia para você. Que Deus te abençoe e até uma próxima live, se Deus assim nos permitir. E lembre-se, viva diferente. E se eu não dei bom dia para você, bom dia. Um beijo no teu coração. Graça e paz.